Fala aí, pessoal, mais um episódio. Desculpa a minha ausência, eu tive uns problemas aí, daí não deu pra continuar gravando com a mesma frequência que eu tava gravando antes. Então vocês vão notar que os episódios diminuíram um pouco a quantidade que eu lançava todo mês, né? Mas é isso, estamos de volta aí. Eu sempre quando eu puder postar algum episódio eu vou postar, entendeu? Não vou abandonar o programa completamente. Só que eu tô com uns problemas de saúde também, então tudo foi se intensificando e daí eu tive que parar de gravar um tempo, beleza? O episódio de hoje é sobre Um Lugar Silencioso, dia 1, né, que é o filme que eu e a minha mãe, que está aqui comigo hoje, a gente assistiu nos cinemas. E então a gente assistiu nos cinemas Um Lugar Silencioso dia 1 e foi muito bom, gostei bastante do filme. E daí, o que você achou do filme? Bom, em primeiro lugar, boa noite, estamos de volta, né? O Vitão boa noite pra gente que tá voltando aqui, né? à órbita normal, porque, sabe, né? Todo autista tem as suas crises. O Vitor entrou em crise, está em tratamento, teve que aumentar medicamento, um monte de coisa. Então, é aquela consequência que todo mundo sabe, e aí ele teve que dar uma pausa, eu também tive que tá ajudando, e hoje, por incentivo meu, ele não estava muito legal ainda, mas eu falei, vamos voltar à vida natural, né, devagar sempre, mas a gente não pode estar parando, deixando as coisas para trás, porque a vida passa, né, o barco passa e a água fica para trás, então a gente tem que lutar. E hoje nós fomos assistir um filme que, inclusive, a gente assistiu ele perguntou o que eu achei, o filme foi ótimo. O filme, tipo assim, não podia ter barulho, né? O filme tinha que estar em silêncio por causa dos ataques dos monstros. E eu fiz uma grande observação. O pessoal estava tudo em silêncio. Tava assim um clima de silêncio, parece que o povo interagiu tanto com o filme que estava com medo de dar sequer um espirro, sabe? Parecia que as pessoas estavam comendo tão discreto que abria seus pacotes de pipoca em câmera lenta, coisa mais estranha. E foi assim um silêncio total, foi muito engraçado, porque houve um silêncio grande, assim, o filme era um silêncio e as pessoas estavam realmente num silêncio, numa expectativa. Eu percebi que o pessoal na sessão tava em silêncio. Acho que era pra entrar na atmosfera do filme ali, pra meio que entrar na história ali, na ambientação, né? E foi bem legal a sessão. O pessoal comportado, não fez barulho, não conversou muito, entendeu? Como minha mãe disse, não tinha nem barulho de pacote, de comida, nada. Copo, tava todo mundo em silêncio mesmo. Todo mundo ali prestando atenção no filme, cara. O pessoal foi lá pra assistir o filme mesmo. Isso que eu achei muito legal. E então, são 3 filmes até agora, né? Esse é o terceiro. Só que esse é um prequel, né? Porque tem o Lugar Silencioso 1 e 2, que é a história principal. Esse é um prequel, é um spin-off prequel, né? Que se passa antes do primeiro filme. Então, tecnicamente, esse filme, que é o terceiro, é o primeiro filme, né? Cronologicamente, ele é o primeiro. Que é o dia 1, né? É o primeiro dia do grande impacto aí dos alienígenas, da invasão, né? Que eles invadiram a Terra e foi aquela bagunça toda, aquele caos completo, e o filme mostra isso, né? Porque o primeiro dia da invasão ali foi brutal, assim. O negócio foi intenso ali. E o filme mostra muito isso, eu achei muito legal. Eles mostrarem como que foi o começo da invasão alienígena ali, como que foi o início, né? E como que as pessoas reagiram a tudo isso, né? A esse novo mundo apocalíptico, né? Esse novo mundo que você não pode fazer barulho, não pode nem conversar, né? As pessoas não conversam. Não podia, nossa, era não pode aquilo, conversar, é um absurdo. Aquilo causou um impacto, uma coisa muito assim, dentro de cada um que estava assistindo, acredito, porque dentro de mim também. Não podia nem respirar, gente, um gemido, uma dor não podia ser sentida. Aquilo você ficava interagindo, parece que você conseguia sentir a dor, né? E as pessoas se machucavam, estavam fugindo e elas gritavam. Quando elas gritavam, o monstro passava e ele passava com tudo, era um alienígena bem esquisito, e eles comiam, jogavam a pessoa longe, assim, era uma coisa muito
era muito violenta, eles passavam com tipo um rabo de foguete mesmo, era uma coisa bem assustadora, você só viu assim o sangue espirrar, né? Não é uma questão de violência, é uma questão de que o autor escreveu assim, eram uns ataques que você não via, você só via o sangue espirrado na parede, no chão, Eles e o são corpo muito ia embora, rápidos, né? muito rápido. E você sabe que eles são cegos, né? Não eles Eles são são guiados cegos. pelo som, Eles são guiados exatamente. 100% pelo som, eles não Só enxergam nada. que o que acabou com o filme, assim, que eu digo assim, acabou com o filme não, o que foi que acabou com o povo no filme é que as pessoas não sabiam disso, né? E aí as Porque era o pessoas primeiro dia da gritavam, invasão, então as gemiam, pessoas não sabiam que não podia arrastava fazer as barulho. coisas, trombava nas coisas, disparava-se alarme no carro e eles estouravam o carro inteirinho. Então, assim, era tudo muito rápido. Foi uma coisa assim, né, que tinha que ficar em silêncio. Só que as pessoas não sabiam disso. Elas saíam, mas elas faziam barulho com os pés, trombava nas coisas e nossa, eles atacavam em massa, atacavam aonde eles percebiam movimento, inclusive a respiração, né? É Teve bem absurdo a super umas audição cenas desses bem. alienígenas aí. Enfim, tem outros filmes que abordam essa temática de alienígena atacando a Através do Terra, né? som. Uhum. Tem o filme do Ridley Scott lá, o Predador. Não, o Predador não. O Ridley Scott é o Alien, né? Alien, o Oitavo Passageiro. Sim. Que daí virou uma franquia, tem um monte de filme Eu do Alien. assisti 1, 2 e 3 no cinema há muito tempo. Tem a trilogia principal, depois tem uns spin-offs ali que o Ridley Scott lançou, né? Tem o Alien Covenant, que é muito bom. Tem aquele Prometheus. Nossa, Prometheus é um dos melhores, cara. Tem gente que não gosta desses filmes, mas eu gosto. Aí depois tem o filme do Predador também, né? Que o primeiro O Predador lá Predador é terrível também. O com Predador também, o ele. Arnold Schwarzenegger, né? Sim. Muito bom o filme. Ele também ele via as pessoas com a quentura do corpo, né? Ele como que a gente pode usar o termo? O calor. O calor, ele via Temperatura as vítimas térmica, pela né? temperatura térmica dos corpos. É. A pessoa podia se esconder onde fosse. Ele achava pela porque temperatura ele do tinha corpo. a temperatura Ele tinha na visão dele. Ele tinha uma máscara que era tipo um computador. O computador lia o calor ali E mostrava das a espécies. pessoa em movimento, né? Mostrava a pessoa pelo calor do corpo ali. Né? Então é bem legal esses filmes aí. Então esse conceito de alienígena invadindo a Terra e matando várias pessoas não é um conceito novo, né? Mas um lugar silencioso se aproveita disso e traz novos conceitos também. Então ele tem essa temática de alienígena invadindo a Terra e matando as pessoas, só que não é só um filme genérico, porque tem esse negócio dos monstros serem cegos e eles seguiam pelo som, e daí esse conceito de não poder fazer barulho, das pessoas terem que ficar em silêncio, é interessante também, entendeu? Eu acho muito interessante. E quando eles muito, abordam né? isso é legal. Prende muita né? gente, porque a gente fica em silêncio, porque a gente quer ver o que vai acontecer no silêncio. É muito engraçado. A interação assim do silêncio com a tela é incrível, porque você não conseguia sentir nem a respiração das pessoas, nem elas nem se mexiam na cadeira. Eu fiquei observando aquilo, teve uma cena que chamou muito a atenção, que a mulher conseguiu entrar num lugar que ela tinha ido antes do ataque, pegar umas coisas pro gatinho dela, que ela tinha uma senhora negra, que a história do filme começa aí bem no começo, né? Eles estão numa casa de tipo de repouso para pacientes terminais, e ela depois a gente descobre durante o filme que ela era uma escritora famosa, o pai dela era pianista. Ela era poetisa. Ela era poetisa, escrevia poesias, e ela era famosa. E ela teve um determinado tipo, parecia um câncer nos ossos, e ela tinha assim, dores incríveis, assim, terríveis. Ela usava um medicamento para suportar a dor, mas ela tinha dor assim insuportável. E nesse dia, o cuidador, que era o enfermeiro, resolveu levar uns pacientes para assistir um show que ele ia fazer como músico, né? Ia ter eles levavam. Os Estados Unidos tem esse costume. Era um show de fantoche, na verdade. De levar assim num lugar. Os pacientes eles levam para assistir a apresentação. E os pacientes vão comprar algumas coisas que eles querem também. Eles têm liberdade, vão lá, faz o que eles querem, né? Vão comer alguma coisa. Até tinha combinado de comer na pizzaria e realmente não deu tempo. E o filme girou essa história. O desejo dela era comer uma pizza na cidade antes de morrer. Só que a cidade estava destruída. Então tem todo um contexto que depois lá no final
Depois de muita luta, ela tá assim, morrendo aos poucos, né? O cara conseguiu o medicamento para ela com muito custo, mas ele consegue uma caixa de pizza numa outra pizzaria que tinha ficado umas pizzas lá, porque aquela que queria comer estava totalmente destruída. Então tem umas cenas bem assim, tristes no final, né? E a gente compreende algumas coisas assim que a pessoa às vezes quer uma coisa que não dá mais, mas ela achou, no contexto da história, ela achou um rapaz que tinha trauma e ela tinha um gatinho com a mais fofa. Esse gatinho era treinado, assim como tem cachorro para ajudar pessoas, esse gatinho era treinado, era o gatinho dela na clínica pessoal. Esse gatinho, ele tinha um dom, ele tinha um poder, ele ajudava as pessoas se regenerar de tristeza, de angústia, de depressão, de um monte de coisa. Então, ele ajudava ela na dor, ele olhava para ela, ele ficava sempre com ela. E esse cara, o gatinho, por um acaso, estava perdido, ele encontrou esse cara quase se afogando dentro da água. E o cara ele tinha síndrome de pânico. E o cara estava morrendo, ele não conseguia respirar. O gato chegou, olhou para ele assim, ele conseguiu respirar e conseguiu sair da água. Daí ele entrou no filme dessa forma e foi até o fim. Foi um sobrevivente resgatado por último. Foi muito engraçado, junto com o gatinho. Agora vou deixar pro Victor falar um pouco, senão eu conto o filme inteiro. Esse personagem aí, que é o Joseph Quinn, e a protagonista acho que é Lupita, alguma coisa assim, o nome da atriz, desculpa, esqueci. Mas é a atriz do Pantera Negra lá, eu gosto dela. É muito bom o Pantera Negra também. Isso, ela mesmo. E o Joseph Quinn é do Stranger Things lá, ele fez o Ed, que era o roqueiro lá. Isso, ele mesmo. Do Stranger Things. Que dá pra, que é um personagem bem legal, cara. Não dá pra ver muito que é ele tá diferente, ele tá, né? com o cabelo socialzinho. Tá socialzinho. Todo de roupa. Que ele tá estudando direito no filme, o personagem ele foi dele pra estuda cidade direito. de Nova York estudar direito, né? A família dele é de uma outra cidade distante. Ele foi pra lá pra fazer faculdade, então ele tava totalmente perdido, ele não tinha ninguém. Quando ele encontrou essa personagem, ele tava em pânico, ela não queria, porque tinha sempre 2, 3 pessoas caminhando junto, a outra matava a outra, porque a pessoa dava um grito, a pessoa gemia, tropeçava em alguma coisa. Aconteceu com os dois, com um monte de gente que foram pegos na frente deles, inclusive o cuidador ligou o motor, foi lá desligar o motor, só que daí ele enroscou a camisa e derrubou uma peça lá do motor, o monstro catou ele na hora, na frente dela, assim. E era uma coisa horrível, né? Porque você não via mais a pessoa sumia. Sumia. Nem tinha nem corpo mais. Nem corpo no filme não tinha. Porque na verdade, tem. Tipo assim. Eles levavam não lá. É por causa da censura. É um filme que tem. Ele não mostrou, né? Não mostrava. Ele não é um filme pra maiores de 18 anos. Acho que, se não me engano, a classificação dele é de 14 anos. Então tem um pouco de censura. Eles não vão mostrar uma morte explícita. Não mostrou o corpo, ali. Não, mas. Não mostra nem cadáver, nem mostrava nada. Violência só, né? Só mostra o bicho passando bem rápido, assim, pegando a pessoa. É por causa da censura, né? Então. Porque se fosse um filme mais 18, com certeza eles iriam mostrar ali um monte de coisa, mas não pode por causa da censura, então eles dão uma balanceada aí nas cenas só mais tinha tensas, sangue, assim. Não mostrava mais nada. Mostra um pouco de sangue ali e tal, só isso. Né? Mas eu gostei bastante do filme, gostei dos protagonistas, né, que é a atriz lá do Pantera Negra, Lupita, o Joseph Quinn. Gostei muito dos dois, eu acho que a interação deles como personagem é boa. Foi muito bacana. Muito boa a interação deles como personagens, assim. E o filme basicamente mostra só os dois, assim. Basicamente os dois sozinhos o filme inteiro. Foi muito incrível o filme, principalmente aquela cena que ele foi atrás do medicamento, salvou a vida dela naquele momento. Depois ela entrou na pizzaria, estava toda destruída, ela ficou decepcionada, ele arrumou outro lugar para ela ir, que ele conhecia, que era um lugar que ele conhecia, estava tudo limpinho, era como se fosse um bar, mas lá não tinha pizza, mas tinha bebida. Aí ele deixou ela quietinha lá bebendo, tomando uma bebida, umas coisas, e nisso ele saiu, foi até uma outra pizzaria que ele conhecia, tinha uns lugares inteiros nessa pizzaria, tinha algumas pizzas, estava meio ressecada, mas ele levou a pizza para ela, foi assim, uma cena muito bonita, ele fez mágica para ela, ele apresentou, fingiu que ela estava tocando piano, porque não podia fazer barulho, tudo isso, né, numa mímica perfeita, foi muito lindo, os dois contracenando junto.
foi muito bonito, porque ela criou uma resistência de medo, ele também estava em pânico, e aí no final das contas ela salvou a vida dele. Ela, como ela estava para morrer, ela meio que se sacrifica pra salvar ele, assim. ele e o gatinho, né? E deu o gatinho pra ele. Ele fica com o gatinho dela, Fica com o gatinho. Eu achei, assim, um filme bem simples até. O roteiro dele não tem nada surpreendente, assim, mas é um filme legal, cara. Pra você assistir, se você quer se divertir, assim, você vai no cinema pra comer uma pipoca ali, tomar um refrigerante ali, se divertir, é um filme perfeito, cara. Ele mexe assim, né? Porque as pessoas foram pegas de surpresa. E não tem muito diálogo, você percebeu? Não tem. Porque como os personagens não podem falar. Né? Porque o filme é silencioso, não tem música. Não tem diálogo, não tem música, porque os personagens não podem falar, porque eles não podem fazer barulho. Então o filme inteiro é tipo os personagens fazendo gestos assim. Isso, o único barulho que tem é os incidentes que acontecem. É um alarme que dispara. Assim, do sapato. No chão, passo. O pessoal tropeçava, né? Às vezes nas coisas, abrindo, mas pânico na fuga. Os barulhos ambientes, né? Mas não. Vidro que quebrava, né? Vidro, assim, as coisas. Então, o barulho os aviões passavam com som alto para poder chamar os bichos para tentar salvar as pessoas. Depois tinha milhares de pessoas na rua tentando se salvar em bando. Não teve jeito. Aí era gente de cadeirante, tinha gente de tudo quanto é jeito. Então, tinha muito barulho. As pessoas começaram a fazer muito barulho. Daí, de repente, o pessoal começou a falar, gritar. E aí, os bichos veio e começou a matar. Foi horrível. Acabou, tenso. Matou. As pessoas não conseguiam fugir. Aquela parte que tinha uma aglomeração. Tinha uma multidão indo pra tentar serem salvos. Lá parece que tinha uns barcos lá que estavam salvando o pessoal. Acho que aquele barco lá, né? Algumas pessoas conseguiu isso. Que tava salvando o pessoal e o pessoal tava indo pra lá, só que daí chega aquela multidão de alienígenas assim, ataca todo mundo, mata um monte de gente. Eles não chegavam... Eu acho que morre quase todo mundo ali naquela cena. Os caras descobriram por um acaso, o alienígena não podia entrar na água. Eles não entram na água, Eles entravam na água, como eles não sabiam nadar, eles se afogavam mesmo. A fraqueza deles é a água, eles não entram na água e eles morrem afogados. Então tinha Se eles entrarem na água, eles morrem afogados. Era o único jeito das pessoas conseguir fugir, e um avisava os outros que estavam vivos. O duro era chegar até o barco, porque o barco estava num canal onde a ponte tinha sido destruída. Todas as pontes, todos os lugares de passagem de um lugar para outro tinham sido destruídos justamente porque os alienígenas não podiam ter ponte para passar. Eles ficavam grudados nos prédios. Assim você não via, mas na hora de um barulho aparecia bicho para tudo quanto é canto. A hora que passava o avião fazendo barulho para poder tirar eles, para a população poder se locomover, sair e tentar fugir para lá, para o canal. Passava um avião fazendo um barulhão, nossa, os bichos passavam, era assustador. Era assustador, passava aquele monte, uma manilha de bicho assim, horrorosa, uma coisa assim, turbulenta mesmo. Era um pouco assustador, assim. Eu imagino que na cena do filme, quem estava ali, eu vou falar uma coisa para você. Fazia até necessidade na calça, porque o negócio era muito feio. É assustador. Olha, de você ver. É uma coisa de cagar nas calças mesmo, porque é bem o termo. É muito a gente tenso, usa esse cara. termo Nossa, meio chuleca, mas pra você entender. Quando a gente passa um cagaço, a coisa é feia, né? Por isso o vocabulário que a gente, né, usa aqui no Brasil, que seria passar por uma situação que você não tem o controle dela jamais, né? Então é isso, Vitão, que eu tenho para falar do filme. Se quiser que lembre de mais alguma coisa, vamos conversar. Não, acho que a gente falou bastante já. É que nota que você dá pro filme, assim, de 0 a 10? Eu gostei muito, gostei bastante do filme. Eu gostei muito, até gostei mais do que o outro que eu assisti, que eu não sei se foi o primeiro ou o segundo, que era uma continuação, que eles tiveram um ataque numa agência, não era uma agência, era uma torre que tinha de controle, né, que o cara comandava num sítio. Não tinha nada, era num sítio. Eles estavam numa fazenda lá. O cara tinha um experimento, um negócio de telecomunicação, tinha uma torre, e eles invadiram a torre, invadiram a casa do cara, subiram tudo em cima do projeto do cara, da casa, aí ninguém podia se movimentar. Aquele foi agonizante. Aquele filme é tenso, cara. Foi tenso que... O primeiro filme é bem mais tenso que esse novo agora. O primeiro filme não foi fácil. O primeiro filme ainda é insuperável, assim, na questão de tensão. Tem várias cenas, né? Aquilo que eu tava comentando com você no cinema. Criança, a cena da moça grávida lá. Nossa, foi horrível. Ela tendo um parto lá no meio do parto do filho, e ela não pode fazer barulho, e tem que ficar em silêncio. Aquela cena dá uma agonia, cara. Meu,
É Ali absurdo. também, quando as pessoas tem- entravam em pânico, eles tampavam a boca E também, tem a até cena o que ela nariz, pisa, que ela né? tá andando, ela tá descendo a escada, ela pisa no prego também. O Nossa prego Senhora. enfia no pé dela, ela não pode gritar. Falando, nossa, não. O É primeiro filme, muito, aquele no filme quesito de lá, tensão, o tá? primeiro filme ganha, cara, desse aí. Aquele filme Esse foi filme, terrível. esse prequel aí não chega nem perto do primeiro filme, Eu cara. me lembro de uma cena no começo que o pai tinha ido lá na antena, que tinha que subir em cima, era em cima da. Era um espaço em cima da casa, um negócio que tinha umas antenas lá, uns negócios, e ele foi lá, aí a menina foi chamar o pai, ela não sabia que os alienígenas estavam lá já. Ela foi, na hora que ela começou a chamar ele para almoçar, o bicho atacou ele e foi embora. Nossa. E aí, até Não eles é. perceberem o que acontecia, os ataques, os gritos, eles atacavam. Aí, até o cara perceber, eles ficaram trancados o filme todo dentro da casa também, né? A história passou em torno deles, trancado dentro da residência e, mesmo assim, foi É muito muito difícil. tenso, cara, esse filme. Eu não me lembro E tem como que menina que é terminou. surda no filme também. Aí eles conversam por linguagem de sinal, né? É bem legal. O primeiro e o segundo filme eu gosto bastante. Esse filme é bom também. Não, Até, esse até também foi agora, bom. Foi um filme bem pelo limpo, menos, assim. até agora é uma franquia que não tem filme ruim. Pelo menos na minha opinião. Eu gostei dos três até agora, sim. Pra mim. Mas eu acho que o que eu mais gostei até agora, talvez. Acho que foi o primeiro mesmo. O primeiro filme foi que teve, acho que, uma história melhor, assim. Eu acho que a trama do primeiro filme me agradou mais, assim, do que os outros aí. Mas os três são bons, cara. Né? Esse um aconteceu, esse que a gente assistiu hoje, aconteceu em Nova York, né? Tudo aconteceu em Nova York, então mostrou a cidade inteira e o que ficou assim um pouco estranho, porque a cidade, as pessoas conseguiram se evadir, mas não deu muito tempo de todas se evadirem, porque começou uns ataques, né? Eles começaram a cair, depois começaram a jogar bomba, daí o que aconteceu? Centenas de pessoas ficaram presas, por quê? Porque justamente quando eles viram que realmente esses bichos, né, ficavam tudo grudado alojado nos prédios, nos lugares assim que eles podiam pro lado de fora, ou entrava, ficava tudo, você não percebia, pareciam uns riscos, parecia assim que tinham arranhado os prédios, e não eram eles ficavam ali, então era muito estranho, porque o que aconteceu? Daí, quando eles perceberam que eles estavam invadindo Nova York inteira, eles começaram a derrubar as pontes, que eu já tinha falado sobre isso, né? E aí deixou um monte de gente ilhada. O pessoal que ficou no centro do ataque, essas pessoas ficaram ilhadas. Ilhada não é, como é que fala? Não é ilhada, não é o termo ilhada. Ficaram presas. Mesmo. Elas não tinham como sair de carro nem a pé, nem como passar de um campo, fugir dali, não tinha como. O único jeito era o navio, o barco. Mas, como os monstros têm uma fraqueza, que é a água, dá pra você fugir na chuva. Eles caminharam bastante. Na chuva tem. Chuva eles podiam conversar. Os bichos ali, eles não gostam de água. Então, se estiver chovendo, você consegue fugir e sair correndo, entendeu? Você pode sair correndo na chuva. Fazer barulho, as coisas na hora E por causa da chuva também, tem os trovões ali, os relâmpagos, essas coisas, faz barulho. Daí os bichos não atacam, porque a audição deles fica meio desnorteada, assim, sabe? Por causa do barulho da chuva. Por causa do barulho e tal. Aí as pessoas conseguem fugir, escapar e tal. Bastante gente sabendo disso, eles conseguiram chegar até o barco, acho que foi na chuva, porque choveu assim um tempo bem longo, né? Que acredita assim que o filme mostrou tipo uma noite, um dia inteiro de chuva forte, com bastante trovoada, e eles procuraram conversar, daí a moça falou assim, procura falar mais baixo do que o som da chuva. Daí tinha o som da chuva. Era pra falar bem baixinho. E eles conversando bem baixinho, porque nem isso podia fazer. Sem chover não podia de jeito nenhum, era falar e o monstro escutava. Eles ficavam... O primeiro filme gravado em ASMR. Desse jeito aqui, ó. É quase... Se você não sabe o que é ASMR, depois eu te explico. Eu sei. Aí era engraçado que... Tem que falar assim, ó. Tem que falar cochichadinho, né? E escrito, por escrito também. A maioria da comunicação era por escrito. Aí os caras ficavam estudando para ver o que eles faziam, como eles faziam, então tinha que se comunicar através da escrita, porque não tinha nem a respiração, não podia, né? Era muito...
muito assim, ficou tudo muito vulnerável, né? Os bichos que ficavam atentos a qualquer barulhinho. Mas foi interessante mesmo. Acabou tendo um animalzinho que a gente gostou bastante, um Um gato gatinho fofo. bonitinho, né? O gato, ele tinha um olhar assim que é... Como pode? Ele ia nos lugares a ver o perigo, para ver as coisas, como ele era um pouco mais ágil, né? E ele não miava, então ele não fazia barulho. Ele ia na frente, ele investigava os lugares e olhava para trás para as pessoas, tipo, para ir, entendeu? Ou ele parava, ficava esperando. Era engraçado, era como se ele investigasse, né? E isso daí, assim, quem prestou bastante atenção percebeu. Ele meio que O gato era protegeu esperto, mesmo. O velho. gato era muito esperto. Tanto é que ele era protetor, né? Era um gato protetor. Nunca tinha visto assim daquele jeito, não. Como é que fala? Tem um nome lá que eles dão pra esse. É, É animal de apoio, não sei o que lá. sim, era de apoio. Tem cachorro também de apoio. Tem o Que dá o cachorro, o animal vai pra pessoa em todos os lugares. Com a Inclusive pessoa. uma cena engraçada. A gente estava indo pro shopping, teve uma festinha pros cachorros, uma festinha junina, e tinha um cachorro de apoio lá. É, A tinha gente um conversou cachorro com lá, uma é senhora verdade. e o cachorro é um cachorro terapeuta. Chama terapeuta. No filme também mostrou isso. Coincidência, né? Antes da gente É entrar no verdade. filme, a gente encontrou um cachorro terapeuta. Eu até lacrimejei os olhos, que eu fiquei emocionada. O cachorro parecia um anjo, né? Ele tinha uns pelos. Bonitinho, Ele né? era a coisa mais linda, assim. Foi uma coisa que parece que interagiu com o filme. Acho que era o dia certo da gente ir mesmo, porque Deus deu sinal desse cachorro terapeuta, né? Aí no filme tinha o gatinho terapeuta, que ele servia exatamente a moça. Depois, no final, ele ficou com o rapaz, que ele ajudou o rapaz em várias cenas de pânico. Ele tinha pânico, ele ficava paralisado. Ele não conseguia dar um passo, não conseguia reagir. E o gato ajudou muito ele. Então, foi assim uma experiência diferente, né? Cotidiano da vida, e alienígena é uma coisa que talvez a gente não passe por isso, mas Tomara, né? é bom ficar esperto, Espero né? que sim. É. Você não falou nota que você dá pro A filme. nota, eu falei que eu gostei bastante, que foi o que eu mais gostei, nota 10. Nota Nota 10. 10? Olha, talvez eu tenha que assistir ele mais vezes. Talvez, mas agora a primeira impressão que eu tenho, talvez eu dou uma nota 10 também. É Eu que o gostei Vitor, bastante. ele tem costume de assistir várias vezes o mesmo filme. Eu assisto várias Ele vezes. sempre foi assim, tá? Todo filme que ele gosta muito tem uma história muito bonita. Vou até complementar aqui. Quando você assistiu Homem-Aranha, quantas vezes você assistiu Homem-Aranha? O do Sam Raimi, lá, o Homem-Aranha do Tobey Maguire. Umas 50, O 60 primeiro, vezes. o primeiro, Talvez né? até mais de 60 Ele vezes. assistia o filme Primeiro, todo segundo, a dia. trilogia, eu assisti várias vezes a trilogia. Por Um quê? monte de vezes. Explica por quê. Por quê? Porque o menino também era problemático. Ele também era Eu me, autista. eu, me, eu, me, eu me identificava com o Homem-Aranha, então ele era meio autista O também, né? Peter, pra quem O não Peter, sabe, o Peter do primeiro eu filme, acho que o ele era Peter, autista. o Peter é autista também, porque Ele era é muito autista, ele desligado, é era muito fora de órbita. Assim. não é que ele era desligado, ele tinha as missões dele. E ele era meio assim, ele tinha os compromissos, só as coisas dele, e o resto do mundo ele se desligava, né? Ele era completamente, ele ia lembrar de tudo as coisas no outro dia. Então ele era meio pancadinho, assim, tinha umas coisas que ele se ligava e tinha umas coisas que ele se desligava. Então eu sempre achei que ele era meio problemático também. E o Vitor se identificou e assistiu o filme como uma lição de vida todos os dias. Eu falava, gente, isso não é normal. Os Mas outros Homem-Aranha lá do Andrew Garfield, do Tom Holland, eu já não assisto tanto, assim. Até assisti algumas vezes, assim, mas não tanto igual o do Tobey Maguire. Não, do Tobey Maguire, a trilogia do Sam Raimi ali, cara, é impressionante o número de vezes que eu já assisti, cara. É que foi o primeiro, né? O primeiro filme ele foi bastante impactante. É impressionante, cara. Na época, você tinha quantos anos, Vitor? Uns 6, 7 anos, quando eu comecei a assistir. Você era bem criança, comecei né? a me Ele ligar era em uma filme, gracinha. assim. Ele se identificou. Na época usava comprar os filmes, né? A gente comprava os DVDzinhos para ele, assim, dos filmes, de tudo que ele gostava. Nossa, ele corroeu um DVDzinho. Mas foi muito bom, que eu tenho certeza que para ele foi construir uma experiência muito positiva, né? Porque o Peter... até eu me apaixonei pelo Peter, ele era muito fofo, né?
Ele depois ficou com a tia May dele lá, que a tia May cuidava dele, né? Então ele era um menino carente. O Peter, ele era muito carente. Ele tinha os amigos, as amigas, ele gostava da Mary Jane, mas ele não namorava. Toda vez que ele tentava encontrar, acontecer alguma coisa, depois do segundo filme eles namoram, mas no primeiro ele era só Não, no segundo apaixonado, filme né? ela tá noiva do filho do J. Jonah James. Mas daí o que acontece? Ela larga o cara no dia do casamento pra ficar com o Peter. Daí ela se Ela apaixona, larga né? o cara no altar, assim, tipo, foda-se. Porque o E Peter, vai atrás do Peter. ele era fofo, Ela chega lá com o vestido de noiva no apartamento do Peter, assim, eu vim ficar com você aqui. aquela distração dele, Aí aquela no terceiro coisa, filme, assim, que eles estão namorando. No terceiro Sim. filme eles ficam juntos daí. Era muito, ele era muito fofo. Primeiro filme, né? Assim que ele E no primeiro filme, observava ela. no primeiro filme, se não me engano, ela tá namorando o Harry Osborn, né? É o Harry, ela namora o Harry no primeiro filme. Ela tinha um namoradinho, mas ela era amiga, e ele, como ele gostava dela, ele corria atrás de tudo. E ele era engraçado que ele nunca chegava, ele nunca dava tempo, porque bem na hora que ele ia nas atividades que ela estava participando, ele já tinha os ataques, ele tinha que se virar como Homem-Aranha. Acabamos virando pro Homem-Aranha, deixa pra lá. Foi só um comentário, gente. Não, acontece de boa. Perdão. É que a gente gosta tanto, né? Tanto das trilogias, das coisas, dos filmes, que eu e o Vitor, a gente começa a falar, a gente vai muito longe. A gente lembra muito, a gente tem muita essa coisa de conversar sobre os filmes que já passou, que já tem bastante tempo. Primeiro, segundo, terceiro filme, a gente conversa muito sobre isso, né, Vitor? Uhum. A gente faz muito. Isso que nós estamos fazendo aqui, a gente faz muito. Trocar ideia. Isso chama-se trocar ideia. Você fala o que você pensa e o que você vê, eu falo o que eu penso e o que eu vejo. Sim, é verdade. É interessante. Mas é isso, então. A minha nota pro filme, eu já falei, né? Eu dou 10. Eu também gostei. Então, acho que era isso que a gente tinha pra falar mesmo, do Lugar Silencioso aí. E, bom, acho que eu vou encerrar por aqui, né? Então, estamos de volta, que Deus possa preparar bons filmes, né? E o Vitor cada vez melhor, cada vez mais animado, que hoje foi meio complicado tirar ele de casa, mas Deus fez eu ficar forte, firme, e conseguir tirar ele, isso vai fazer muito bem para ele. Isso é mais que uma terapia, é um carinho de mãe, tá, Vitor? Obrigado, viu? Deus te abençoe. Amém, imagina. Então é isso. Esse foi o episódio de hoje. Obrigado por assistir até aqui. E até o próximo. Não sei quando sai o próximo, já estou avisando, porque tá acontecendo uns problemas pessoais aqui na minha vida. Então eu não vou postar com a mesma frequência de antes, mas quando for possível postar, eu posto mais episódios aí para vocês ouvirem, beleza? Muito breve, se Deus quiser. Tomara. Amém. É isso aí. Falou, galera. Beijo grande.